O tema da minha pregação hoje, da minha ministração, é os dois caminhos. E tem tudo a ver com o que a irmã falou, com o que o pastor falou. Amém? Duas vezes falou, vou falar isso, eu falei, pastor. Glória a Deus. Amém? Vamos ler Salmo 4, versículo 1. Diz assim, ó: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Em algumas versões fala, me tem dado largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexames, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. E ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. E aí no último versículo ele diz assim, ó, o 7 fala assim: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. E em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Amém? Glória a Deus, vamos orar. Pai, eu quero te render graças, Deus. Eu quero te louvar, engrandecer e exaltar o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, Pai, ela dura para sempre. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através desta palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode assentar. Como eu falei para vocês, quando eu li os Salmos, eu comecei a estudar essa semana e prestar atenção naquilo que ele estava dizendo, né? Davi pede aqui 3 coisas ao Senhor. Primeiro ele fala assim, ó Deus da minha justiça. Aí ele fala, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. E a resposta aqui é que ele ouviu a oração. Lá no Salmos 3, né, no capítulo 3, o verso 8, ele fala, tem algo interessante também, que ele fala a respeito de dormir, né? Ele fala assim, ó, 3:5, aliás, diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Aí, estudando, né, a respeito dos 2 salmos, é que na verdade o Salmo 3 e o Salmo 4, eles são juntos, quando não havia separação de versículos, eles sempre eram juntos. Então Davi orou esse salmo de manhã, ou seja, eu acordo porque o Senhor me sustenta. E o outro é quando ele vai dormir, eu deito e pego no sono, porque o Senhor é quem cuida de mim. E por que ele está falando isso? Na verdade, esses 2 salmos têm a ver com a perseguição do filho dele, né, do Absalão, quando ele fugiu. Amém? Ele fugiu de Jerusalém, porque ele não queria bater de frente com o filho. Com certeza ele venceria a batalha, mas ele não queria fazer mal ao filho. Então ele faz o quê? Ele foge. Ele vai para longe, para exatamente não ter que confrontar com o filho. E é por isso que ele fala, na angústia me destes alívio, me deste largueza. Amém? Porque ele estava tão preocupado. Na verdade ele não estava preocupado tanto quanto com a vida dele, mas sim com o que estava acontecendo no reino. E ele vai, nas orações que ele continua dizendo, ele fala assim, ó, aí ele começa a dizer a respeito daquilo que está acontecendo, ou seja, ó homens, né, até quando tornareis a minha glória em vexame? Ele está falando dos inimigos, daquelas pessoas que se achegaram ao filho dele para tentar destruir o reino. Amém? Ele está conversando com Deus a respeito daquelas pessoas. E quando ele diz aqui, ó, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o vosso coração e sossegai, também está fazendo referência a eles. Por quê? Porque o coração de uma pessoa que está maquinando o mal, e é isso que é importante entender, essa pessoa não dorme. Essa pessoa fica a noite inteira maquinando o mal, procurando saber uma forma de realmente
desmerecer o outro, destruir a vida do outro, puxar o tapete, né? E Davi estava pensando nisso. Só que essa pessoa que estava fazendo isso era exatamente o filho dele. E então ele fala assim, olha, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Para de fazer isso que vocês estão fazendo. Está errado o que vocês estão fazendo. E trazendo para as nossas vidas, o que eu quero que vocês entendam, por isso que eu falei de 2 caminhos, sempre há 2 caminhos a serem seguidos. Por isso que eu falei que o que a irmã colocou ali, na verdade, eu sou sincero para vocês, eu sou muito emotivo, eu choro com facilidade. E a hora que ela falou, eu falei assim, obrigado, porque era disso que eu precisava ouvir. Todos os minutos, eu peço, Senhor, fala comigo, direciona a minha vida. A minha vida tem sido uma vida realmente de buscar agradar a Deus. E quando, às vezes, um dia que seja, que eu falei para minha esposa hoje, puxa, hoje o Senhor não falou comigo. Eu queria tanto que Ele falasse, hoje era o dia da minha pregação, eu queria que Ele falasse. Claro que Ele falou em outras áreas, mas eu queria que falasse específico a isso aqui. Entendeu? Ao que estava sendo ministrado. Só que, irmã, de novo, Deus falou através do que ela falou e confirmou a palavra que ia ser ministrada. Então, por que 2 caminhos? O caminho da murmuração e o caminho da fé. Amém? Como que é o caminho da murmuração? O caminho da murmuração, ele começa com o quê? Insatisfação e descontentamento. Era isso que estava acontecendo no reino, né? Absalão, ele chegava para todo mundo e ele estava roubando o reino devagarzinho, né? Dizia para as pessoas, o rei não está atendendo você? Olha, se eu fosse rei, você pode ter certeza que eu ia atender vocês, entendeu? Começou com descontentamento, gerar um descontentamento no coração do povo, né? Uma insatisfação com aquilo que estava acontecendo. Esse é o caminho que o diabo usa, né, para muitas vezes causar uma divisão na igreja, causar uma divisão dentro da família. E isso é uma estratégia do diabo. Por isso que é importante entender, né, quando fala assim que as misericórdias do Senhor se renovam dia a dia. Não importa a luta, a dificuldade que a gente venha estar passando, o que você tem que fazer é o quê? Firmar a sua vida em Deus. Firmar a sua vida em Jesus. Por quê? Porque a insatisfação e o descontentamento é um caminho que leva ao mal. Que leva à derrota, ao fracasso. E continua dizendo ainda, né, falando a respeito do caminho ainda, automaticamente, quando a pessoa está insatisfeita e descontente, ela começa a comparar as coisas. Ela começa a olhar e fala assim, olha, antigamente era assim, né? O povo de Deus mesmo, como estava no deserto, e eles começaram a ficar insatisfeitos com Moisés, eles passaram a dizer, olha, lá no Egito, nós tínhamos comida boa para comer, nós comíamos pimentões, começou a pensar até nas coisas básicas, começou a pensar ali. E automaticamente desfizeram da comida que Deus tinha preparado para eles. Por causa exatamente do descontentamento do coração deles. E aí começa a fazer o quê? Reclamação e crítica. Eles começam a reclamar, reclamava de Moisés, reclamava do maná, reclamava de tudo o que estava acontecendo ali e começava a criticar. Ele falou assim, mas por que o Moisés, que tem que ser o nosso líder, por que não pode ser Datã, Abirão e Coré? Por que não pode ser eles? Tudo por causa da insatisfação, descontentamento, que começa a gerar. Então é um caminho, que começa, sabe, e vai girando mais coisa, vai gerando mais coisa, vai gerando mais coisa, até que gera o quê? A derrota. O fracasso, amém? Continuando aqui, e aí também disse assim, e o último ponto, né, do caminho, os dois últimos pontos do caminho da murmuração, é falta de gratidão e fé. Deus estava cuidando deles,
Durante o dia, eles tinham lá uma nuvem protegendo ele do calor escaldante do sol durante o dia. E durante a noite, eles tinham uma coluna de fogo, protegendo ele, aquecendo o ambiente ali, porque é muito frio no deserto. E eles não conseguiam agradecer a Deus. Isso por 40 anos. Imagina o que Moisés passou com aquele povo. Ao ponto dele desonrar a Deus. Deus pediu para ele tocar na rocha. Ele foi lá e bateu na rocha. Amém? E o que isso significa para a nossa vida? Nós temos que tomar uma atitude. Eu gostei do que a irmã falou. Olha, a partir de hoje esse vai ser o meu versículo. Você vê como você falou profundamente realmente. Porque é assim que tem que ser a nossa vida. O versículo chave da minha vida, eu também tenho vários, né, mas esse é o principal. Não andei solícito pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Por quê? Porque eu tenho que ter minha confiança 100% em Deus. Aí você pergunta assim, mas é possível você ter 100% de fé? Eu já estou repetindo aqui, sempre eu repito. Sim, é possível, é totalmente possível. Por quê? Porque a fé não tem a ver com tamanho, tem a ver com semente. E se você estiver plantando, que nem o Ataíde falou aqui, com certeza vai frutificar. Só que tem um detalhe, às vezes nós como cristãos, nós oramos, pedimos algo para Deus, mas não plantamos. Às vezes a pessoa chega para a terra e fala assim para a terra, terra, produz aí maçã, produz, né, laranja. Olha, vou contar um segredo para você, a terra não vai produzir, se você não for lá e plantar a maçã, plantar a laranja. Porque só se você plantar, é que vai funcionar. Que é o que está em Deuteronômio 28. Que Deus promete abençoar tudo aquilo que nós fizermos. Será abençoado ao entrar, abençoado ao sair, abençoado os teus servos, tuas servas, os teus animais, né? Tudo que você fizer, ou seja, tem uma ação, você tem que fazer algo, você tem que crer. Amém? E o caminho da fé, ele é diferente do caminho da ingratidão. O caminho da fé é diferente do caminho do desânimo, da tristeza, da angústia. Davi, aqui nesse texto que nós lemos, ele realmente ficou angustiado. Só que ele orou, ele clamou a Deus, ao ponto de conseguir dormir. Amém? E nós vemos isso, Jesus também fazendo isso. Estava lá acontecendo, lá aquele maremoto, né? Os discípulos todos ali preocupados, achando que iam morrer, e no entanto a Bíblia fala que Jesus estava lá embaixo, no barco dormindo. Enquanto você tem paz no seu coração, ou seja, o shalom de Deus, né? Pode ter certeza, você vai dormir, mesmo com o seu coração, muitas vezes, com situações difíceis acontecendo na sua vida. De repente, né, contas que você tem a pagar, problemas com saúde na família, mas você vai conseguir dormir. Por quê? Porque você está firmando a sua vida em Jesus. Você está crendo naquilo que Deus está fazendo. Então o caminho da fé, ele é muito diferente. O caminho da fé começa primeiro com a convicção. Ou seja, você tem que ter convicção naquilo que você está crendo. Você tem que ter convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, como está em Efésios 3:20. E que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, como está em Filipenses 4:19. Esses dois textos, eu tenho ensinado para muitas pessoas na rua.
Eu entrego correspondência para o cartório, então chego em muitos lugares que as pessoas, de repente, nem querem me ver. Então, ficam bravas, né, por causa da situação. Mas eu sempre trago uma palavra para elas e falo, não, confie em Deus, creia em Deus. Mas aí muitas pessoas falam assim, pastor, mas você está orando por mim, você está me abençoando, fazendo mudança na minha vida, mas aí você não vai vir mais aqui. Eu falei assim, não tem problema, irmã, Deus me traz, não tem problema, porque eu nasci para abençoar e não para amaldiçoar. Eu não tenho preocupação com isso. Amém? Então, o caminho da fé, convicção. E aí, a convicção gera crescimento e maturidade. Nós estamos sendo ensinados aqui na igreja. Isso é maravilhoso. Cada um de nós que queremos realmente trabalhar na igreja, nós estamos sendo ensinados. E num primeiro momento, parece ser uma coisa difícil. E porque mexe com a nossa estrutura, mexe com o nosso caráter. Você tem que aprender. E você tem que aprender a servir. Amém? Esse é o caminho da fé. Crescimento e maturidade. E aí depois disso, que você está crescendo, que você se torne mais maduro, você passa a ter confiança e dependência. Confiança e dependência de Deus. Porque Ele é o autor e consumador da sua fé. O apóstolo Paulo aprendeu isso, ele entendeu isso. Então Deus sempre coloca diante de nós, como também está em Deuteronômio capítulo 30, versos 14, 15 e 19. Ele sempre coloca diante de nós a escolha. Escolha a bênção ou a maldição, a morte ou a vida. E aí no 19 ele fala, escolha a vida, para que viva tu e a tua família. Então, é sempre esses dois caminhos. O caminho da reclamação, da murmuração, o fato de você, de repente, estar descontente com algo, e você não trata o seu coração, você não vai para a palavra, porque o segredo de tudo é o quê? É você ir para a palavra. O segredo de tudo é você fazer o quê? Por mais difícil, irmãos, por mais luta que você estiver passando, se você for para a palavra, Deus vai trazer a solução. Mas pastor, mas está demorando, está difícil, eu não consigo ver essa luz que vocês falam, eu não consigo ver dentro da palavra a saída para o meu problema. É exatamente o que todos nós passamos, não é verdade? Nós também não vemos, porque é pela fé. Você tem que continuar crendo. Você não, é que nem o Ataíde falou aqui, o exército era gigante, não tinha como eles vencerem aquela batalha. Eu até dei uma olhadinha para minha esposa e falei assim, está vendo? Não tem, parece que não tem saída, parece que não tem mais solução, que a única é desistir, é voltar para trás. Mas quando você vai para a palavra, Deus te honra. Mas muitas vezes não é da forma como você quer. Não é do jeito que você quer. Mas Deus te honra. Eu até baixei uma Bíblia nova aqui, que eu pego a palavra angústia, boto o meu joelho no chão e oro tudo que está escrito ali sobre angústia. Sono, fui lá e aprendi sobre o sono, porque eu estava tão preocupado com as coisas que eu não estava dormindo direito. Antes de pregar para vocês, irmão, eu estou pregando para mim primeiro. Porque eu não gosto e não vou perder para o diabo.
A minha vida sempre foi firmada na presença de Deus. Eu sempre, nunca gostei de ser derrotado por Ele. Peço perdão pelo meu choro, irmãos. Isso aqui não é tristeza. Pelo contrário, é adoração a Ele. É louvor a Ele. Porque eu sei o quanto isso está fazendo bem para mim nesse momento. O quanto está tirando um peso gigantesco de cima de mim. Eu amo essa igreja. Eu amo esse ministério. Eu amo estar aqui com os irmãos. O caminho da fé é difícil. O caminho da fé confiança e dependência. Eu estou nesse momento, dependendo totalmente de Deus. E automaticamente, quando você é dependente de Deus, você tem uma missão e um testemunho. Você passa a realmente se importar com as pessoas. Você passa a viver de verdade a palavra de Deus. Você ama. Você é inteiro nessa parte, você ama de verdade as pessoas. E você aprende a não buscar somente os seus interesses. Você aprende de verdade a depender do Senhor. E por último, no caminho da fé, a esperança. Esperança de que Deus vai cumprir o que prometeu. Esperança de que Deus é fiel nos propósitos dele. Davi, naquele momento, imagina, irmãos, ser traído pelo próprio filho. Estava difícil para Davi aceitar aquilo ali. Estava difícil para ele. Ele faz o quê? Ele clama a Deus. Ele clama a Deus, pedindo para Deus que Deus desse uma orientação, que Deus mostrasse o caminho a ser seguido. E o caminho foi exatamente esse. O caminho da fé, o caminho de acreditar. Quantas vezes Davi teve, por exemplo, a oportunidade de matar Saul, mas ele foi fiel ao reinado de Saul. Ele não traía. Era um soldado valente, um homem de Deus. Você vê várias outras pessoas na Bíblia com o mesmo comportamento. Josué, Calebe, foram homens de fé. Em vez de ficar com o relatório dos 10 espias, que trouxeram um relatório errado, eles resolveram acreditar em Deus. Amém? Ou seja, o caminho de Deus é a fé. Quando você resolve pagar o preço, entender que tudo que você precisa está na palavra, aí você consegue ver uma luz no fim do túnel. O Salmo 112, eu oro sempre o Salmo 112 também, ele fala que prosperidade e riqueza haverá na casa do justo. Ele fala que ao justo nasce luz nas trevas. Então não importa a luta, o problema, a dificuldade que você esteja passando. Se é na área da saúde, decora os textos que falam sobre saúde e começa a profetizar para a sua vida. Eu precisei disso também, eu decorei todos os textos. E hoje eu vivo em saúde divina. Qual área da sua vida você acha que está difícil?
clama a Deus, busca na palavra de Deus. Sabe, irmão, você não precisa ver para crer. Você tem que crer para ver. A Bíblia fala, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. A Bíblia é fantástica. E esse é o caminho que Deus criou para que cada um de nós pudéssemos trilhar. Só que é verdade também que o inimigo não vai facilitar. E ele vai de todas as formas tentar te tirar do caminho. E te levar para a reclamação, para o desânimo, para a tristeza. Sabe, quando eu estou falando a palavra de Deus para as pessoas, eu sempre digo o seguinte, falo assim, olha, tem um segredo para você vencer. Se você trouxer para o nível do entendimento, do nível aqui da razão, o diabo te vence. Mas se você levar para o nível da fé, lá ele não pode entrar, ele não pode vencer você. Então, o que quer que esteja acontecendo, tira do nível do entendimento, das emoções, e leva para o nível da fé. Porque só assim nós podemos realmente vencer. Em cada área da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra hoje foi essa. Amém? Uma palavra curtinha. Era, na verdade, o que estava no meu coração. E é o que Deus trouxe para eu falar. Amém? Pensem sobre isso. As coisas de Deus, ela é simples. É por isso que crucificaram Jesus. Da simplicidade. Ele não tem que ficar cumprindo, sabe? Não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Não. É simplesmente, por isso crucificaram ele. Porque ele diz que é pela fé. Se creres, será salvo. Olha que coisa, só isso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É só crer e confessar. Amém? Se você está crendo e confessando, mais dia, menos dia, a sua vitória chegará. Amém? Deus abençoe, irmãos.